E finalmente vamos iniciar aí a construção do meu próximo viveiro. Olha só, os materiais já estão aqui. Como eu falei para vocês, é um viveiro de cano PVC. E dependendo do retorno de vocês no vídeo, eu vou fazer um viveiro exclusivo só para minha escalopsita. O projeto do viveiro está aqui, eu vou fazer de acordo com ele. E é isso aí, vamos colocar a mão na massa agora e construir esse viveiro. Partiu! Já comecei medindo aí os canos do tamanho que eu precisava. E claro que serrando, para mim essa aqui é a parte mais chata. Serra para cá, serra para lá, mas no final deu certo. E com os canos já do tamanho certo, eu fui montando aqui o que vai ser a base do viveiro. Fui conectando aqui para ver se estava no tamanho certinho. Depois eu dividi os canos em pedaços menores para colocar algumas conexões e a estrutura do viveiro ficar mais firme. Depois lixei cada pontinha de cano que tinha, menina. Haja paciência, viu? E como eu disse para vocês, ó, tem que colocar algumas conexões entre os canos e eu vou colar elas com essa cola aqui, ó. Acredito que seja boa. E essa parte aqui é bem tranquila, eu só vou passando a cola ali na conexão, vou encaixando, tem que colocar um pouquinho de força. Colo o cano do outro lado também e agora vamos colar cada partezinha. Finalmente terminei de começar a base do viveiro, agora eu vou colocar esses canos aqui, ó, que vai ser os canos da altura. Eles têm 1 metro de altura, mas aqui é só metade do viveiro, porque esse viveiro vai ter 2 metros de altura, viu? Ah, e uma coisa que eu fiz para economizar, tá vendo essa conexão aqui em forma de cruz? Eu tive que economizar aqui, eu peguei 2 T, que é essas conexões aqui, e fiz dessa forma, um para cima e um para baixo, que essas conexões de X é muito cara. E agora já quase concluindo aqui a metade do viveiro, eu fui continuando colando aí os outros canos, passa cola de um lado, passa cola do outro, pega cano, cola cano e é isso aí, vamos continuando aqui. E metade do viveiro já tá pronta, agora vamos colocar os canos aqui que é da altura. Terminei de colocar aqui os canos da altura, eles têm 1 metro de altura, esse aqui eu deixei com 1 metro, esse aqui eu diminui 5 centímetros, esse aqui 10 centímetros, esse aqui 15 centímetros, que é para fazer a queda de água. E finalmente eu terminei aqui a estrutura do viveiro, olha só, ele ficou com 4 metros aqui de comprimento, 1,40 m de largura e 2 metros de altura. E com certeza a parte que deu mais trabalho para fazer foi esse teto aqui, que eu tive que colocar essas conexões aqui, ó, de travessa para colocar as telhas depois. E é isso aí, a estrutura já está completa, eu já fiz o local ali que vai ser a porta para entrar. E agora no próximo vídeo a gente vai estar colocando a tela aqui. Parte 2 da construção do viveiro de cano PVC, hoje a gente vai estar telando aí o viveiro e eu vou usar essas braçadeiras aqui porque eu acho que vai facilitar meu trabalho, então partiu! Como o viveiro aí é bem alto, eu precisei de ajuda, né? Uma pessoa segurar ali a tela enquanto eu ia prendendo ela ali em pontos específicos. E para deixar a tela bem esticadinha, primeiro eu prendi ela todinha na parte de cima e depois vinha com a braçadeira, né, prendendo ela na parte de baixo. Só que depois eu desisti de usar a braçadeira, né, porque eu tava percebendo que tava demorando demais, então peguei e parti pro arame mesmo. E essa aqui era a dúvida de muita gente, como é que fixa a tela no cano PVC? Vocês só pegam um fio de arame e enrola ali, ó, dessa forma que eu fiz. Vai dando um espacinho entre elas, sempre tentando deixar bem esticado. O arame que eu tô usando é esse aqui, ele não é muito grosso. E é isso aí, ó, finalmente já tô quase terminando de colocar a tela nessa primeira parte aqui de cima. Olha aí, ó, como tá ficando bem esticadinha. E eu desisti lá da ideia de estar colocando braçadeira, tô usando arame mesmo, ó, pra tá apertando, que eu tô achando bem mais rápido. Agora só falta essa partezinha ali, ó, do canto pra terminar. Nesse momento aí eu já tava terminando a primeira metade do viveiro, aí eu já tinha encontrado a tela, né, que eu tinha começado e a tela final. E é isso aí, como eu disse a vocês, pega o alicate, enrola bem aí pra prender e deixar bem firme. Aí, ó, finalmente terminei de colocar a tela aqui na parte de cima. Terminei essa parte aqui de trás também, que era a última. E é isso aí, agora na parte 3 a gente vai estar colocando a tela aqui, ó, nessa outra metade aqui de baixo. E parte 3 aí do viveiro de cano PVC que eu tô construindo. No outro vídeo a gente tinha colocado a tela aqui, ó, na parte de cima. Agora a gente vai colocar a tela nessa outra parte aqui, ó. Vou começar colocando por aqui, que aqui vai ser a porta por onde eu vou entrar pra dentro aqui do viveiro. Então é desse lado aqui que eu vou começar a enrolar ele aí todinho, ó, de tela. E para prender a tela aqui no cano PVC não tem segredo. Vocês pegam a tela, estica ela passando um pouquinho do cano mesmo, que é para ela dobrar por cima do cano. Depois pega um fio de arame e arrocha ali com a mão, dá a primeira volta com a mão. Depois pega o alicate e vem arrochando ainda mais, né? Que é para ficar bem firme. E a dica aqui para a tela ficar bem esticada, primeiro vocês começam amarrando o arame todinho ali na parte de cima, uma boa parte da tela. E depois vem para a parte oposta a ela, a parte de baixo. Sempre pegando o arame, passando por dentro, né? Tentando sempre esticar bem muito a tela e arrochando aí com o alicate. E vocês pensam que LIP só faz viveiro? Pois não, às vezes eu também tenho que parar para estudar, né? Por isso que a obra aí do viveiro tá demorando um pouquinho. Os professores da faculdade estão botando furando e eu tenho que pegar, fazer seminário, tenho que parar para estudar e fico só olhando ali as coisas do viveiro e doidinho para ir fazer, mas não posso porque também tenho que estudar. Pronto, finalmente já terminei de telar aqui, ó, as laterais do viveiro, tanto em cima quanto embaixo. E olha aí o resultado. Agora me digam aí se vocês acham que eu devo pintar essa tela de preto aqui para ver a parte de dentro melhor. Se como tá dessa forma aqui já tá bom. Olha aí, ó, finalmente terminei. A parte da cancela ali eu não coloquei tela porque eu ainda vou fazer essa porteirinha aqui, ela vai ser de madeira. E o que é que eu vou fazer agora? Como eu mostrei pra vocês, nessa parte aqui ela é todinha amarrada com arame. Agora eu vou pegar mais um arame e no meio desses dois arames aqui que eu amarrei, eu vou amarrar mais um, né, que é pra ficar ainda mais firme, mais segura aqui essa tela.
E parte 4 aí da construção do viveiro gigante aqui de cano PVC. Agora eu vou estar fazendo aqui a parte do teto e também o fundo aqui do viveiro, que muita gente ficou na dúvida. A minha primeira ideia aqui, ó, de fazer o teto desse viveiro era usar a telha Brasilite e fechar esses espaços, ó, que fica os espaços aqui entre a telha e a tela, com isso aqui, ó, que eu comprei, que é esse brinquedo aqui de plástico. Olha só aí, ó, como é que ele ficaria. Ele taparia aqui essa brecha, ó. Só que depois eu me arrependi dessa ideia, porque daria muito trabalho para prender aqui. E eu também não achei tão seguro uma forma de prender essa telha aqui sem o vento levantar ou acontecer de cair alguma coisa aqui em cima, quebrar, né? E os pássaros fugir. Então eu preferi comprar uma tela, né? Uma tela para mim telar toda essa parte aqui de cima do viveiro, o teto dele e também o fundo. Agora o que é que acontece? Como esse viveiro aqui ele é muito grande, ele tem 1,40 m de largura, eu não consegui encontrar uma tela de 1,40 m de arame, né? Então eu tive que comprar a tela de plástico. Porque eu não queria ter o trabalho, né, de passar duas telas, amarrar. Então eu preferi comprar de plástico. Não tem problema, né? Porque os pássaros que eu vou botar nesse viveiro aqui grandão, eles é de bico reto, então eles não vão roer essa tela aqui de plástico. Já estiquei a tela aqui por cima do viveiro e agora não tem segredo não. Só é pegar algum fio de arame e prender nela aqui muito bem. E terminei de colocar a tela aqui em cima do viveiro. Esse aqui foi o resultado. Olha só, agora eu vou fazer aqui a parte de baixo. Tive que deitar aqui o viveiro porque isso aqui vai facilitar a minha vida. E é isso aí, agora é só passar a tela. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou o resultado do viveiro todo telado. Deixa eu entrar aqui pra dentro. Olha só, a tela aqui no fundo, ó. Que eu preguei ontem, a ideia é isso aqui, ó. Porque não vai ter nenhum lugar aqui, ó, por onde os pássaros possam escapar. Isso tudo aqui eu vou completar com areia por cima dessa tela. Ó o teto, ó, como é que ficou. E eu queria a opinião de vocês. Eu vou colocar uma lona aqui detrás do viveiro pra fazer o fundo, né? Pra ficar bem mais bonito. E qual a cor que vocês acham que vai ficar melhor? O azul escuro ou o azul claro? E hoje, na parte 5 aí da construção do viveiro gigante de cano PVC, a gente vai tapar essa lateral aqui dele com esse tapete de grama artificial. Porque aqui eu acho que vai ficar bem bacana dessa forma. E eu também vou colocar vários ninhos aí para os pássaros reproduzir. E o verde dá um diferencial, dá um destaque, igual eu fiz nesse outro viveiro meu aqui. Olha só, nesse viveiro aqui eu também fiz o fundo verde e gostei bastante. Então eu vou fazer a mesma coisa nesse viveiro grandão. A gente também vai estar pregando o plástico azul que eu tinha mostrado para vocês e pedir para vocês escolher a cor. E outra coisa, como eu fiz essas cortinas aqui para proteger os pássaros durante a noite contra os predadores e também o frio, eu vou fazer a mesma coisa nesse viveiro aqui grandão. Então já comecei prendendo ali o tapete verde, prendi com arame mesmo para dar uma segurada. Olha só aí como tá ficando. Agora aqui de dentro do viveiro eu gostei bastante do resultado. Acho que esse verde aqui dá um destaque muito bom aí para os pássaros. Depois coloquei algumas braçadeiras que é para ficar ainda mais firme. E depois fui tentar prender o fundo azul que eu tinha falado para vocês. A ideia era ser o azul escuro, mas acabou sendo claro mesmo. E olha só aí como ficou após colocar o fundo azul no viveiro. Muita gente falou que era para botar o azul escuro. Porém eu tentei colocar o azul escuro, né? Que eu também gostei do escuro, mas não deu certo. Ficou um pouquinho faltando ali. Então eu tive que botar o azul claro mesmo. Tá, deixa eu mostrar aqui por dentro do viveiro. Olha só, fala aí se vocês gostaram. E essa aqui vai ser a lona que eu vou usar para cobrir o viveiro durante a noite, ó. Tira esse pau aqui que é pesado. Agora eu vou pregar ela aqui e depois prender no viveiro. Aí vai funcionar como se fosse uma cortina para eu fechar durante a noite. E para prender a lona aqui na madeira eu só fiz alguns furinhos no plástico e fui passando braçadeira. Aí eu terminei de pregar aqui em cima a proteção do viveiro. E quando for de noite, ó, só eu fazer isso aqui e pronto. O viveiro tá trancado aí, protegido. Pintei a tela do meu viveiro de preto com o objetivo de melhorar a visualização dos pássaros e do ambiente interno. Percebam como o brilho da tela some e ela fica praticamente invisível. A cor escura ela reduz os reflexos da luz e cria um contraste que destaca melhor os detalhes dentro do viveiro, sem chamar muita atenção para a própria tela em si. E eu pintei cada partezinha da tela desse viveiro. Perceba nesse momento aqui que o brilho da tela vai praticamente sumindo, fica muito invisível mesmo. Olha só aí, ó, não dá nem para ver que tem tela aqui, fica invisível praticamente. E como eu tinha um pouco de tinta spray aqui em casa, eu decidi pintar um pouco dos canos também, pelo menos a parte da frente. E olha só aí como ficou o resultado aqui da tela do viveiro após pintar de preto. Eu acabei pintando um pouco os canos também, porque tinha manchado um pouco de tinta e eu não gostei de como ficou aquelas manchas. Então eu peguei tinta spray aqui, ó, e passei, até que eu gostei, viu? Pelo menos aqui na parte da frente. É bom porque os pássaros que vivem soltos, quando esse viveiro aqui é bem alto e a tela praticamente não dá pra ver, é capaz de algum pássaro bater. E agora pintar de preto, ó, eles não vão acabar batendo na tela sem querer. Ó, a parte de trás aqui como é que ficou. Eu gostei bastante do resultado. Pintando de preto, ó, realmente esconde muito a tela e dá pra ver o interior do viveiro, ó. Fica invisível praticamente a tela. Fala aí se vocês gostaram do resultado.
E na parte certa aqui da construção do viveiro gigante, olha o canarinho belga cantando, olha só, vou fazer a porteira aqui do viveiro, que vai ficar nessa parte aqui que eu deixei, que é justamente o suficiente para eu estar entrando aí para dentro do viveiro. E a porteira ela vai ser de madeira, eu já até serrei aqui, né, que é o tamanho exato lá do viveiro. E eu preferi estar fazendo de madeira mesmo, porque depois eu ainda vou pregar os ferrolhos, as dobradiças, e sendo de madeira assim vai facilitar muito a minha vida. Então partiu aí construir essa porteira. Como eu havia dito, né, eu serrei as madeiras do tamanho que eu precisava, e essa menorzinha aqui, vocês vão precisar fazer uma cava nela. Então vocês serram ela somente até a metade e depois dá um jeito de cortar ela aí que nem eu fiz para fazer essa cava aqui nessas duas madeirinhas, porque elas vão encaixar nessas duas maior aqui, porque vai ser a estrutura aí de nossa porta. Então depois eu preguei a madeira aí no lugar e depois parti para pregar aí a tela na porteira. Comecei colocando uns pregos aí bem espaçados e depois esticando a tela sobre eles. Também pintei ela de preto para combinar com o viveiro que a gente tinha pintado a tela e também os canos. Chegou a hora aí de colocar as dobradiças, então eu fiz um pré-furo aí com a furadeira e depois fui encaixando aí as dobradiças. E a madeira tava tão dura que a parafusadeira peidou e eu tive que pregar com martelo mesmo. Depois fui colocar o ferrolho, coloquei com a própria parafusadeira. E esse aqui foi o resultado da nossa porteira, olha só. Coloquei 2 ferrolhos aqui do lado de fora, que é para ficar bem seguro aí os pássaros não escapar. Agora a gente vai colocar ela aqui no lugar. Aqui no cano do viveiro eu fiz a marcação onde a gente vai encaixar certinho a dobradiça, furei e depois fui passando o fio de arame para amarrar bem aqui elas e elas ficar bem firmes. Então pelo lado de dentro eu peguei o alicate e fui arrochando esse arame. E esse aqui foi o resultado final de nossa porteira. Nem eu não estava esperando que ia ficar tão bom assim. E olha só, o ferrolho ele fica preso no próprio cano que eu fiz um furo, então nem precisou de alcinha para segurar. Rapaz, né, que ficou bom mesmo. Olha só, já coloquei o viveiro aqui no canto que ele vai ficar. O bicho é tão grande que eu tenho que gravar até de longe. E o que é que eu vou fazer agora? Como eu falei para vocês, o fundo dele aqui vai ser de areia. Então eu vou carregar umas carroças de areia para ir jogando aqui dentro. Mas deixa eu entrar aqui para mostrar para vocês. Alguém deu a ideia de colocar a brita aqui. Só que a brita ela é muito ruim para fazer manutenção. Porque tem que limpar. Porque as fezes dos passarinhos vai pregar na brita. E a areia não. Eu jogando a areia aqui, só eu varrer as fezes por cima e tá tirando. Olha aí a vista aqui dentro do viveiro, olha. Olha o outro viveiro ali, ó. Rapaz, e ao ter essa ideia de fazer esse fundo de areia, eu não vim pensar no trabalho que ia dar não, viu? Mas eu fui carregando aí as carroças de areia e com a pau eu fui jogando ali. E fora aquela primeira carroça que eu levei, né? Eu precisei carregar mais 3 para completar esse viveiro aí todinho. Depois eu fui com a vassoura aí espalhando o máximo possível aí a areia. E eu decidi não só colocar areia pela manutenção, mas porque os pássaros adoram estar ciscando. E olha só aí o resultado do viveiro. Eu já terminei de preencher aqui o fundo dele todo com areia. Já coloquei aqui as telhas do teto. E vocês estão vendo alguma tela aqui? Olha só, parece que não tem nem tela aqui nesse viveiro. Vou entrar aqui para dentro, ó, para mostrar para vocês como é a vista aqui. Olha só, já coloquei a telha brasilita aqui em cima, ó. E ficou dessa forma aqui, ó. Olha o outro viveiro ali. Os passarinhos ficam só imaginando o viveiro Pro e agora está muito próximo de terminar. E finalmente, agora que toda a estrutura aqui do nosso viveiro está pronta, eu já posso começar a decorar ele. Vocês lembram desse tronco aqui que a gente fez, que eu coloquei várias plantinhas naturais grudadas? E aqueles banquinhos que eu já mostrei para vocês? Pois é, eles vão pro viveiro também. E esse aqui é o momento que eu tenho que esquentar a cabeça, porque eu tenho que pensar muito bem onde é que cada coisa vai ficar. Coloquei mais pé de planta aí para dentro do viveiro e eu não estava gostando de como estava ficando a organização. Então eu tive que ir lá mexer, trocar de lugar, colocar essa planta ali no meio, colocar essa ali do lado e ainda não estava gostando. Mais mata aqui para dentro do viveiro, quanto mais planta melhor. Vocês lembram dessa plantinha aqui que era uma mudinha quando a gente plantou? Olha o tamanhão que ela tá. Eu tomei até cuidado para não rasgar as folhas. E como são todas plantas naturais, eu já peguei a minha mangueira ali para molhar elas muito bem. Essas plantas aqui vão ser responsáveis por criar um microclima aqui dentro do viveiro e manter o ambiente bem fresquinho. Então eu fui lá no meu outro viveiro pegar essa casinha de barro porque eu vou estar usando ela na decoração do novo viveiro. Olha só aí como tá ficando a decoração do viveiro. Eu também comprei isso aqui na Shopee, essa estantezinha aqui, ó. Porque eu pretendo colocar a ração dos passarinhos já aqui dentro do viveiro. E também vou colocar algumas decorações, algumas plantas artificiais. Aí eu vou colocar essa casinha de barro aqui, ó. E se os passarinhos quiserem dormir, principalmente os mandarins, eles adoram essa casinha aqui. Então eu fui organizando aí de maneira que eu achava que os pássaros iam gostar, né? Que ficasse mais atrativo para eles. E para ficar bem natural, eu também comprei essas plantas artificiais aqui que parecem muito ser de verdade. Olha só, eu gostei muito de como ficou esse ambiente. E a ração eu vou estar colocando aqui nessas prateleiras de baixo. E olha só, aqui no interior do viveiro a decoração ficou dessa forma até o momento. A estantezinha que a gente tinha colocado as coisas, alguns ninhos, que essas casinhas de barro aqui, ó, ficou dessa forma. Ainda falta colocar os comedores dos passarinhos, os puleiros, os ninhos. E tudo isso aí vai ficar para outro vídeo. E continuando aqui a decoração do viveiro, a gente agora vai fazer os comedores aí dos pássaros. Eu já coloquei 2 aqui que vai ser os principais que eu vou estar colocando a ração para eles. Tem esse aqui, ó, vou colocar aqui em cima. E esse outro aqui, que eu vou fazer o teste. Eu não sei se eles vão destruir muita ração. E eu vou deixar ele aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só da ração dos passarinhos. E esses outros aqui vai ser uns comedores suspensos que eu vou estar colocando para eles, ó.
Comprei esse negócio aqui de madeira. Eu acredito que isso aqui é de churrasco. O pessoal coloca comida, aquelas tigelas meio rústicas de madeira. Então eu fiz um furo aqui, ó, com a furadeira. E vou colocar essas correntes aqui, ó, que é que eu pendurei lá aqui, ó, dessa forma. Então já bora montar aqui. Então já comecei passando ali a ponta da corrente ali por dentro do furo que eu tinha feito e bati com o próprio alicate para ficar bem seguro. Pronto, já terminei de colocar as correntes e olha só como ficou. Aí depois eu vou estar pendurando ele aqui, ó, dessa forma. Outra coisa que eu comprei foi esse comedor aqui, acho que é para gato, para cachorro, olha só. Só que isso aqui eu vou transformar no comedor para passarinho, ó. Eu serrei aqui a parte daqui, ó, do lado dele, a lateral, os pés. Isso aqui eu vou fazer um comedor suspenso para os pássaros. Eu já preguei aqui esse puleirinho que não tinha nele e vou pregar esse outro, ó. Passei um prego aqui dentro desse pauzinho, ó. E vou colocar uma bolinha dessa daqui, ó. Então eu preguei ali com o martelo, né, na madeira, bem leve mesmo, porque essa madeira é bem molinha. E depois fixei a ponta da corrente ali no furo que eu tinha feito. Então o que era um comedor para gato se transformou em um comedor para passarinho suspenso, olha só. E chegou o momento aí de ver se minha ideia deu certo mesmo. Eu pendurei o primeiro ali, pendurei esse aqui que vai ficar aqui no meio e esse outro aqui do lado. E olha só aí o resultado. Esses estão aqui mais abaixo eu vou colocar a mistura de semente. Essas daqui de madeira eu vou colocar enfarinhada. E esse outro aqui que tem vários pratinhos eu vou colocar frutas, legumes e verduras. E continuem acompanhando os vídeos porque ainda tem muita coisa para fazer. Continuando aqui a decoração do viveiro gigante de cano PVC, vamos colocar aí os puleiros dos passarinhos. Eu encontrei esses troncos aqui bem diferente mesmo, bem natural, e vamos colocar aqui para enfeitar. Eu passei tranquilo ali na porteira, a dificuldade mesmo foi colocar ele para dentro. Eu fiz as contas erradas, ele ainda estava um pouco grande, então eu tive que pensar bastante ali onde é que ele ia encaixar. E não teve jeito, eu tive que pegar aí minha serra improvisada com a furadeira e diminuir o tamanho. Aqui no meio do viveiro, né, que é onde tem o encontro das telhas, eu coloquei essa forquinha aqui que é para segurar, né, para manter mais firme as telhas. E depois encaixei o tronco ali. Eu gostei da forma que ele ficou, dessa forma aí que eu tinha feito, eu tinha gostado do resultado. Então eu peguei um fio de arame e fui fixando ele ali com o alicate. E como se não já tivesse bom, veio uma ideia aí na minha cabeça de fazer um balanço para os passarinhos. Quando eu boto uma coisa na cabeça, não tem quem tire não. Essa corda aqui eu tinha comprado para fazer uns brinquedos aí para as calopsitas, mas acabei usando ela de decoração aí no meu balanço. E olha só aí como o balancinho ficou. Eu acho que os passarinhos vão gostar. O que é que vocês acham? E deixa eu mostrar aqui o resultado dos puleiros para vocês, ó. Coloquei esse tronco aqui mais baixo. Esse aqui que é o destaque, que fica bem no meio. E aquele outro ali atrás dos comedouros. Chegou o momento aí da gente colocar os ninhos para os pássaros reproduzir. Olha só, tô com essa tuia de ninho aqui. Vamos estar espalhando aí eles pelo viveiro. E aqui tem ninho para cada tipo de pássaro, porque cada um tem o seu gosto. Aqui nessa parede que a gente tinha colocado a grama artificial, eu escolhi para colocar a maioria dos ninhos. Então eu fui espalhando eles ali de forma bem espaçada entre eles. Também tentei colocar alguns ninhos ali próximo às plantas naturais, né? Porque eu acredito que os pássaros vão se sentir mais à vontade e vão gostar mais. Aqui nesse tronco eu pendurei essa casinha de coco, eu gostei de como ela ficou ali. E aqui próximo a essas plantas eu coloquei esse outro ninho, porque ia remeter a um ambiente natural. E olha aí o resultado dos ninhos aqui no viveiro. Olha só, coloquei uns bem escondidos aqui, ó, entre os galhos. Eu acredito que os pássaros vão gostar. Coloquei esse outro ali, ó, tem um escondido ali também. Eu acho que é assim, né, em meio às galhas, as plantas naturais e artificiais que eu coloquei, os passarinhos vão se interessar em buscar esse ninho. O que é que vocês acham, ó? Também coloquei essa casinha de coco aqui. Os passarinhos gostam nem de fazer ninho aqui, eles gostam de dormir aqui dentro, principalmente os mandarinhos. Eu coloquei aquela outra ali atrás. Esses ninhozinhos aqui pequenininhos que eu comprei, acho que os mandarinhos vão gostar. Talvez os mandarinhos, os manon. Coloquei eles aí, ainda não é nada definitivo. Eu coloquei eles assim de forma bem espaçada. Eu vou observar melhor. Coloquei aquilo ali escondido. E por enquanto o resultado foi esse aqui. Chegou o momento agora da gente colocar aqui a ração dos passarinhos no viveiro. Olha só, eu comprei várias rações diferentes e novas aí para os pássaros. Eu comprei também umas farinhadas aí. Vamos abrir porque ainda já tinha chegado e eu ainda não tinha aberto. Tava até curioso para ver, mas eu queria esperar terminar aqui toda a parte do viveiro, né, para mim estar abrindo a ração. Mas vamos olhar aqui. Olha só. Essa daqui vocês já conhecem, a CC2030, é uma farinhada à base de ovo. Eu gosto muito, os pássaros também adoraram essa ração. Aqui era um kit, olha só. Vinha ração para canário e também vinha uma farinhada para canário. E essa outra aqui é uma farinhada bem diferente. Eu nunca tinha comprado dela, não. Essa daqui é uma farinhada verde, né? A base dela é de jiló. E o jiló é excelente aí para os pássaros porque ele tem vitamina C. Aqui onde eu moro não encontra jiló. Então eu comprei essa farinhada aqui. Vamos ver se os pássaros vão gostar. E como eu disse para vocês, eu já vou manter essa ração aqui dentro do viveiro. Então eu fui separando cada uma em pote diferente. E como já está perto de eu soltar os passarinhos aqui no viveiro, eu já posso ir distribuindo aí a ração nos comedores, né? Para já adiantar meu trabalho. E olha só, se vocês gostarem desses comedores suspensos, tem um vídeo aí no perfil ensinando como é que eu fiz. E esse aqui foi o resultado de como ficou a ração, olha só. Nesses comedores suspensos eu coloquei a farinhada, aqui a CC2030, nesse outro aqui a farinhada verde. Esse aqui eu não coloquei nada, porque aqui vai ser para colocar petiscos para os pássaros, como fruta, verdura, legumes. E é isso aí, a ração dos canários eu coloquei nesse outro ali. Ali tem outra mistura de semente com várias sementes aí para os pássaros.
pássaros. E a prateleirinha, ó, deixei a ração aqui nos potes, para quando eu for fazer a reposição, já tá tudo aqui. Finalmente aqui, finalizando a decoração do viveiro, eu já coloquei a fonte ali no lugar, coloquei a bacia que vai ser o lago da fonte e depois essa outra aqui que vai ser a banheirinha dos pássaros. Enchi as bacias aqui com água, porque já a gente vai estar colocando a bombinha para fazer o teste. Enchi aqui a bacia grande, que é onde eles vão beber água, e essa outra aqui que é onde eles vão tomar banho. Já coloquei aqui a bombinha no laguinho e agora chegou o momento da gente tá ligando. Conectei aqui o fio da plaquinha solar, aqui é um local que dá bastante sol, praticamente o dia todo, então vai ser muito bom. E não demorou muito não, que a bombinha já jogou água ali no jarro, o jarro já tava derramando nessa outra vasilhinha e é agora que a gente vai ver a fonte funcionando, olha só. Deixa eu encher aqui essa bacia para derramar nessa outra. Lembrando que essa fonte aí tem todos os vídeos aí no perfil de como eu fiz ela. E eu não disse a vocês que ela ia vir aqui pro viveiro dos pássaros. Olha só, a plaquinha solar ali em cima mandando energia para a bombinha que tá aqui embaixo, só derramando água. E é o dia todo nesse rojão. E quando tiver sol, ela tá funcionando. E esse aqui foi o resultado aí da nossa fonte aqui no viveiro. Olha só como ficou a vista aqui de fora. Ela tá aí a todo vapor derramando água. E a vista dos pássaros aqui dentro do viveiro vai ser essa daqui. Eu acho que eles vão gostar. Eu mesmo, se fosse um pássaro, eu ia querer morar aqui dentro. E não percam o próximo vídeo, porque finalmente eu vou estar soltando os pássaros aqui dentro do viveiro. Hoje é dia de liberdade e alegria. Depois de tanto preparo, chegou o dia de soltar os pássaros no viveiro. Primeiro foi o casal de canário, que não pensaram duas vezes antes de voar. As rolinhas diamantes saíram logo depois, discretas, mas decididas. Os mandarins vieram em seguida, leves como brisa. E por fim os manons, fechando o momento com aquele voo que parece agradecer. E eu queria agradecer vocês porque já somos mais de 200 mil por aqui. Ô, coisa boa, minha gente. Obrigado por cada apoio, cada presença. Seguimos juntos nessa caminhada.